Olá, meu povo, tudo bem? Boa tarde, você que está chegando aqui ao meio-dia desse segundo dia, dessa segunda parte dessa jornada nossa de 40 dias. A gente está falando sobre relacionamento com o próximo, que são os nossos grandes desafios nessa vida terrena. E eu gostaria que você não se esquecesse de deixar aí um like, dar uma curtida nesse vídeo, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar para o máximo de pessoas possível. Eu acredito que a clareza, a objetividade desse conteúdo vai fazer bem para muita gente. Não é um sermão, não é uma pregação longa. São 15 minutinhos, basicamente, desse bate-papo sobre esses tópicos. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no meu canal e deixa um like aí que vai nos ajudar a empurrar esse conteúdo para o máximo de pessoas. Hoje nós vamos continuar falando sobre relacionamento com o próximo, né? E o desafio hoje recai sobre nós, porque nós vamos falar sobre escolha servir. O texto básico que nós vamos utilizar está em Marcos, Evangelho de Marcos 10:45, que diz assim: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, eu não sei qual é a sua perspectiva sobre servir. Mas servir não é algo que nos deixa numa situação de conforto, não é? Você pode falar de alguém que serve profissionalmente, como um garçom, por exemplo. O papel dele é ficar atento às pessoas que chegam a um restaurante e disponíveis para essa pessoa o tempo inteiro, para suprir uma necessidade, um desejo daquele cliente, daquele restaurante. Você pode pensar em um médico ou no enfermeiro que chega para trabalhar no hospital já sabendo que o dia pode ser calmo, como pode ser tenso, que ele vai ter ali muito trabalho cuidando de outras pessoas. Você pode pensar num bombeiro, que alguém pode dizer, você está de boa lá no seu posto, aguardando alguma coisa acontecer, enquanto não acontece, você está bem. Mas se acontecer, ele precisa ser ágil, rápido, está disponível para ajudar, intervir e resolver o problema de alguém. Então, servir, em primeiro lugar, é uma condição do coração, é uma disposição que nós precisamos ter, porque o momento de servir, ele não é algo que a gente vai identificar antecipadamente. Algumas coisas você pode colocar na agenda, eu vou ser voluntário em tal lugar, mas a prontidão de ânimo é o que realmente importa. Você estar disponível, porque a qualquer momento você vai precisar servir alguém. E esse texto que nós lemos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, nos mostra o Filho de Deus, Jesus, que veio para servir, ou seja, ele coloca isso na sua declaração de missão, tá? Ele escreve isso, deixa registrado para a gente que essa é a razão pela qual ele veio. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí, se a gente voltar ao exemplo do garçom e dar a sua vida, o que Jesus tem na bandeja? A sua própria vida. Então, por mais que servir não seja algo que eu possa chamar de confortável, é confortante, em primeiro lugar, para quem é o objetivo, o objeto do seu serviço. Servir não é confortável e não tem que ser confortável. Se houver conforto e bonança no serviço, não me tira do meu ambiente, do meu conforto, da minha zona de conforto, como as pessoas costumam dizer, mas é justamente o preço a ser pago por desejar cuidar de alguém na sua vulnerabilidade. E lembre-se que o serviço ele é sempre é uma via de mão dupla, porque em dado momento eu sirvo o que eu tenho, o que eu posso, o meu tempo, dou os talentos a você. E outra pessoa vai me servir em dado momento, em momento de dificuldade ou momento de necessidade. Então, a vida cristã, ou servir e seguir a Jesus, que é o nosso modelo, já que somos discípulos dele, a palavra conveniência já precisa estar fora do nosso vocabulário. Não que eu não deva e não possa ter momentos de tranquilidade, mas os meus momentos de tranquilidade podem ser interferidos
por pessoas em necessidade. Ou seja, eu entro de férias, mas o Jesus que habita em mim não entra de férias. Eu posso pensar, eu preciso de um tempo só para mim, mas num tempo só para mim eu posso me deparar com alguém chorando, sofrendo, em necessidade. E Jesus que habita em mim não quer que eu fique de boa enquanto eu preciso servir alguém, estendendo a minha mão, dando o meu ombro, meus ouvidos, uma palavra de encorajamento, meus recursos financeiros, a roupa que eu tenho, alguma coisa que há em mim precisa glorificar a Jesus à medida em que eu sirvo ao outro. Filipenses 2:7, talvez você já tenha lido esse versículo. Olha o que diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, quando encarna, ele se encarna para servir. E essa encarnação faz o que com Jesus? A encarnação traz sofrimento, traz dor, traz trabalho, angústia, suor, cuidado com outras pessoas. Então, Jesus ele abre mão de si, daquilo que seria conveniente para ele, para cuidar do outro. Então, o interesse de Jesus é o outro. E o meu interesse precisa ser o outro. Eu preciso viver uma vida na qual Jesus é glorificado porque eu estou disposto a servir. Então, se ele veio para dar a própria vida em resgate de muitos, ele não pede isso para mim. Eu não preciso morrer na cruz por ninguém, porque Jesus já fez isso. Mas quando eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, como Paulo diz escrevendo aos Gálatas, eu vivo para que ele seja glorificado no meu serviço, na minha mão estendida, no meu abraço acolhedor, no meu ouvido que dá a chance de alguém derramar seu coração e compartilhar sua dor, ou aquilo que precisa ouvir de nós. Então, a nossa humanidade faz isso com a gente, ela nos joga uma cobrança do que o outro deve fazer por mim. Então, eu não posso abordar a minha vida cristã, ou viver uma vida cristã na qual eu sempre me pergunto, e ninguém vai fazer nada por mim, e por mim ninguém faz nada? Quando vão fazer algo por mim? O serviço começa em mim. E Deus é cuidadoso o suficiente para saber quando alertar alguém, despertar alguém no que diz respeito ao serviço em meu favor. Por quê? Geralmente, aquilo que você pode fazer por si mesmo não requer o serviço de outro. É aí que vem a palavra favor. Nós estamos como dependentes da graça de Deus, e a graça de Deus, dentre tantas coisas, é o favor imerecido de Deus. É aquilo que ele faz por nós que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, eu já não preciso depender do serviço do outro. Da mesma forma, você não tem que fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer por si mesmo. O favor recai sobre aquilo que não podemos fazer por nós. Então, às vezes, você é uma pessoa bem posicionada financeiramente e alguém está num momento de limitação muito grande. Que é favor? É você fazer o que você pode por alguém que não pode fazer por si mesmo. Eu costumo dar um exemplo muito simples sobre isso. Quando você é baixinho e tem um amigo muito alto e é necessário buscar algo que está acima do seu alcance, você pode subir numa escada, você pode subir numa cadeira, você pode correr certo risco. Você pode falar para esse amigo, parente, filho que é mais alto que você, fala, pega para mim, por favor. No momento em que essa pessoa faz isso, ela te faz um favor, que é fazer por você algo que você não pode fazer por si mesmo. Então, nessa jornada, eu não posso ficar cobrando de Deus ou das pessoas o que eu posso fazer por mim. Eu preciso depender de Deus, abrir meu coração para servir quem não pode se ajudar em momento de dor, necessidade, em momento de falta, de perda, de angústia, de ausência. Se eu posso suprir, Deus me chamou para servir. Se eu não posso suprir, Deus tem alguém para suprir. E no momento em que faltar para mim, no momento que eu não puder fazer por mim mesmo, Deus vai ter alguém posicionado para me ajudar. Você vai ver isso ao longo da Bíblia, quando Deus usa pessoas para suprir necessidades específicas do reino, no reino de Deus.
E às vezes você pode falar, mas Deus usa o pequeno para ajudar o grande? Você vai ver isso em muitos aspectos. Você vai ver isso na casa de Naamã, quando uma menina que ele trouxe cativa de Israel para a Síria, é quem tem uma informação que muda o rumo da vida dele. É você lidar com um profeta que Deus usa uma viúva para suprir sua necessidade. É você ver um menino que nem nome a Bíblia dá para compartilhar o seu lanche. E Jesus transforma o lanche daquele menino na alimentação de uma multidão inteira. Você vai ver serviço em José de Arimateia, que libera sua sepultura para Jesus ser sepultado. Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar sua cruz. Gente, o serviço está em todo lugar na Bíblia. E se o Filho de Deus, o Filho do homem, se Jesus Cristo não veio para ser servido, eu preciso entender que, já que Ele deu a vida dele por mim, não há nada que eu não possa dar ou contribuir em favor do outro. Às vezes esse outro é alguém menor do que eu, e eu quero que você entenda esse menor do que eu, alguém com menos possibilidades. E aí Deus usa a minha grandeza e a minha possibilidade para suprir a ausência do outro. E às vezes Deus vai usar a mim mesmo, numa pequenez, numa limitação, para suprir a necessidade de alguém maior do que eu. Ou seja, Deus quer que todos sirvamos, quer sejamos grandes, pequenos, conhecidos, desconhecidos, famosos, invisíveis aos olhos de muitos, não importa. Se Jesus está em você, Ele espera que você sirva com aquilo que Ele te deu e com o que Ele colocou nas suas mãos. Como eu faço isso? Eu não devo pagar o mal com o mal. Eu devo viver para compartilhar do bem que Jesus confiou a mim. Ou seja, eu não vou segurar, eu não vou me impedir de abrir a mão e de abençoar alguém que precisa. De abrir a boca e abençoar alguém que precisa, de dar meu ombro, de compartilhar. Tenho 2 camisas, eu vou dar uma, se eu encontrar alguém que precise dessa uma camisa. E Deus vai ser glorificado através da minha vida e dessa minha jornada servidora. Então, um meio de você sustentar o seu propósito é você pensar que amanhã você pode ser alguém necessitado. Então, hoje, tudo que vier à tua mão para fazer, faz com toda a tua força. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça como para Deus. Se você tiver que ajudar alguém, desde um cego atravessando a rua, uma velhinha a levar suas sacolas para casa, ou alguém forte que precisa de um apoio extra, faça. Não se compare, não fique se questionando quando alguém vai fazer por mim, semeie. Lance o teu serviço diante de Deus, servindo o seu semelhante, seja ele crente, ateu, de outra religião, sirva com alegria. E Deus, que olha para você e conhece a motivação do seu coração, não vai te deixar na mão no momento em que a necessidade surgir de você ser servido. O corpo de Cristo é rico em tudo. O reino de Deus é extraordinariamente rico em tudo. E tudo que você precisar, o reino de Deus tem para você. E tudo que o seu irmão precisar, o reino de Deus em você, vai suprir para o seu irmão. Então, assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir, viva para servir. E deixe Jesus ser glorificado através da sua vida em atos de serviço, amor e generosidade. Até amanhã, se Deus quiser.